Maria, uma mulher cuja fé se mantinha inabalável como uma rocha, em meio à tempestade, jazia em sua cama, o corpo debilitado por uma doença misteriosa e progressiva que desafiava toda a lógica da medicina. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam o peso de uma batalha silenciosa, os contornos de seu rosto marcados pela dor constante e pela exaustão. Cada respiração parecia um esforço monumental, e o ar em seu quarto era pesado, impregnado com o cheiro sutil de medicamentos e a melancolia da incerteza. Ao seu lado, Lucas, seu filho, observava-a com uma mistura de preocupação e um ceticismo crescente. Jovem e pragmático, Lucas havia depositado toda a sua confiança na ciência, buscando respostas em exames, diagnósticos e tratamentos que, um a um, se mostravam infrutíferos. A dor da mãe era um martelo implacável que golpeava sua própria fé, não na espiritualidade, mas na capacidade humana de resolver o insolúvel. Ele se lembrava de Maria antes da doença, uma mulher radiante, que enchia a casa com risadas e a melodia de suas canções favoritas. Imagens de piqueniques no parque, de tardes na praia, de seu sorriso contagiante, passavam como um filme em sua mente, contrastando brutalmente com a figura frágil à sua frente. Lucas havia percorrido os melhores hospitais, consultado os mais renomados especialistas, esgotado suas economias e sua esperança, sempre com a mesma resposta. A doença de Maria era um enigma. A cada novo tratamento que falhava, a cada medicação que não surtia efeito, o abismo entre a fé inabalável de sua mãe e seu próprio desespero aumentava. Ele via a fé dela como uma fuga, uma forma de lidar com a realidade cruel que ele, em sua teimosia, insistia em enfrentar com fatos e evidências. Mãe, precisamos de um diagnóstico preciso, não de milagres, ele dizia, a voz carregada de uma frustração que tentava mascarar o medo. Maria, por sua vez, apenas sorria, um sorriso fraco, mas cheio de uma convicção que Lucas não conseguia compreender. Meu filho, a ciência tem seus limites, a fé não. Ela sussurrava, a voz quase inaudível. A doença progredia sem piedade. Os dias se transformavam em semanas de angústia, as semanas em meses de uma lenta e dolorosa deterioração. Lucas sentia-se impotente, observando sua mãe definhar, enquanto a esperança se esvaía como areia entre os dedos. Os médicos já não tinham mais opções, e o silêncio deles era mais ensurdecedor do que qualquer prognóstico fatal. A condição de Maria piorava a cada amanhecer, e a fé dela, antes um farol, agora parecia um desafio à sua própria razão. Uma noite, enquanto a escuridão engolia o quarto, Maria teve um sonho vívido. Ela estava em um lugar de luz suave, onde a dor não existia. Uma voz gentil como o orvalho da manhã sussurrava em seu ouvido, não palavras de consolo, mas de instrução. A oração do Salmo da Cura, a voz repetia, com a intercessão de São Miguel Arcanjo e São Rafael Arcanjo. Ela sentiu um calor reconfortante, uma paz que há muito não experimentava, antes de ser bruscamente puxada de volta à realidade pela tosse seca que a atormentava. Acordou ofegante, mas com uma nova clareza em seus olhos. Aquele sonho não era um simples devaneio, era uma mensagem, uma promessa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Maria, com os olhos ainda marejados pela intensidade do sonho, virou-se para Lucas na manhã seguinte. Sua voz, embora fraca, carregava uma urgência e uma convicção que ele não via há muito tempo. Lucas, eu tive um sonho. Não foi um sonho qualquer, foi uma mensagem, a oração do Salmo da Cura, com São Miguel e São Rafael. Lucas, que preparava o desjejum modesto, parou a colher pairando sobre a tigela de mingau. Ele a encarou com uma expressão que misturava cansaço e uma dose familiar de ceticismo. Mãe, por favor, não comece com essas coisas agora. O que precisamos é de um médico que saiba o que fazer, não de orações. A persistência de Maria, no entanto, era inquebrantável. Ela descreveu o sonho com detalhes, a voz suave, o calor, a paz que sentiu. A cada palavra, Lucas sentia uma estranha inquietação,
Parte dele queria descartar aquilo como delírios de febre ou o desespero de uma mente doente, mas outra parte, uma que ele tentava suprimir, sentia um vislumbre de esperança, por mais irracional que fosse. A determinação dela era um fogo que, mesmo em sua fragilidade, queimava mais forte do que sua própria razão. Movida por essa nova energia, Maria pediu que Lucas procurasse por um antigo livro de orações que pertencia à sua avó. Era um volume gasto, com capa de couro escuro e páginas amareladas, que ela guardava em um baú no sótão. Lucas, relutante, subiu as escadas empoeiradas, o coração pesado. Encontrar aquele livro era como admitir uma derrota para a ciência, um passo em direção ao desconhecido. Mas a imagem do rosto pálido de sua mãe, a esperança cintilando em seus olhos, o impulsionava. Após vasculhar entre velharias e memórias esquecidas, ele encontrou o livro. Ao abri-lo, um cheiro de papel antigo e lavanda invadiu o ar. As páginas estavam repletas de anotações à mão, algumas quase ilegíveis. E lá estava, marcada com um pedaço de fita de seda desbotada, a oração do Salmo da Cura. Ao lado do texto principal, pequenas notas da avó de Maria mencionavam São Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial que protege contra o mal, e São Rafael Arcanjo, o curador divino, o guia dos viajantes. A descoberta o atingiu com uma força inesperada. Aquela oração não era uma invenção do sonho de sua mãe. Era real, e os arcanjos eram parte integrante dela. A luta interna de Lucas intensificou-se. A lógica gritava que aquilo era superstição, um placebo para mentes desesperadas. Mas a necessidade, a urgência de ver sua mãe bem, era um clamor mais alto. Ele observava Maria, cada vez mais frágil, e a ciência não tinha mais nada a oferecer. O que restava? Apenas a fé que ele tanto resistira. Certa tarde, Maria teve um acesso de tosse particularmente violento que a deixou sem fôlego e com lágrimas nos olhos. Lucas, ela sussurrou, a voz embargada pelo medo. Eu estou com tanto medo. Eu não quero te deixar. Aquelas palavras, carregadas de uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava, perfuraram o escudo de ceticismo de Lucas. Ver o medo nos olhos de sua mãe, a mulher que sempre foi a personificação da força, foi um golpe avassalador. Naquele instante, a razão científica perdeu sua batalha contra o amor e o desespero. Se a oração pudesse trazer um pingo de conforto, um resquício de esperança, ele tentaria. Por ela. Ele pegou o livro de orações, as páginas rugosas sob seus dedos. Mãe, ele disse, a voz embargada pela emoção, vamos tentar. Vamos orar. Não havia crença genuína em suas palavras, mas havia uma promessa de dedicação. Ele se ajoelhou ao lado da cama. A avó de sua mãe o observava de uma fotografia antiga na cômoda, um sorriso sereno no rosto. Lucas começou a ler, as palavras do Salmo da Cura soando estranhas em sua boca, uma melodia desconhecida. Maria, com os olhos fechados, acompanhava em silêncio. Enquanto Lucas recitava a oração, uma sensação estranha e arrepiante preencheu o quarto. Não era um frio comum, mas uma energia sutil que parecia ondular no ar, fazendo os pequenos pelos de seus braços se eriçarem. Uma mistura de esperança e dúvida pairava no ambiente, tão tangível quanto o cheiro das flores secas do livro. Ele terminou a oração, a voz um pouco trêmula, e olhou para Maria. Ela estava mais calma, uma expressão de paz, substituindo a dor em seu rosto. Aquele primeiro passo, por mais incerto que fosse, havia sido dado. O sussurro da esperança havia se transformado em um murmúrio, prometendo mais do que a ciência jamais poderia. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro teste à resiliência de Maria e à paciência de Lucas. As primeiras orações trouxeram pequenas e fugazes melhorias, um dia com menos dor, outro com um apetite ligeiramente maior. Mas essas melhorias eram frequentemente seguidas por recaídas, como se a doença, a misteriosa enfermidade que consumia Maria, resistisse com todas as suas forças. Era um jogo cruel de altos e baixos, onde a esperança ascendia apenas para ser ameaçada pela sombra do desânimo. Maria, com sua fé inabalável, agarrava-se a cada pequeno progresso
interpretando-o como um sinal de que os arcanjos estavam agindo, mesmo que a passos lentos. Lucas, por outro lado, via as oscilações com um ceticismo renovado, questionando se tudo não passava de flutuações naturais da doença ou de um efeito placebo. Um obstáculo sutil, mas persistente, começou a se manifestar. Maria passou a ter pesadelos mais vívidos e perturbadores, nos quais figuras sombrias tentavam impedi-la de orar. As dores em seu corpo, que pareciam ter diminuído em certas ocasiões, intensificavam-se de forma inexplicável logo após as sessões de oração mais fervorosas, como se uma força invisível estivesse contra-atacando. Era como se a batalha não fosse apenas física, mas espiritual, uma luta entre a luz da fé e uma escuridão que tentava sufocá-la. Maria, embora assustada, não se deixava abater. Ela via isso como a prova de que a oração estava surtindo efeito, incomodando aquilo que a afligia. A curiosidade de Lucas começou a ser despertada. Embora ainda relutante em aceitar o aspecto espiritual, as coincidências e a persistência de sua mãe o levaram a pesquisar mais sobre os arcanjos mencionados na oração. Ele passava horas em bibliotecas e na internet, mergulhando em textos antigos e testemunhos modernos. Descobriu histórias de São Miguel Arcanjo como o chefe das milícias celestiais, o defensor contra o mal, e de São Rafael Arcanjo como o guia e curador, aquele que afasta as doenças e restaura a saúde. A cada nova descoberta, uma pequena rachadura surgia em seu muro de ceticismo. Não que ele acreditasse plenamente, mas a vastidão e a consistência das narrativas sobre esses seres celestiais eram, no mínimo, intrigantes. A fé de Maria, enquanto isso, só se fortalecia. A cada oração, ela sentia uma presença reconfortante ao seu lado, uma sensação de paz que a envolvia, mesmo nos momentos de dor mais intensa. Ela falava com os arcanjos como se falasse com amigos próximos, depositando neles toda a sua esperança e confiança. Lucas observava essa transformação, notando a serenidade que emanava dela. Uma serenidade que a doença não conseguia apagar. Um dia, enquanto Lucas conversava com um amigo próximo, Carlos, sobre a situação de sua mãe, a conversa tomou um rumo inesperado. Carlos, um homem pragmático e um tanto cínico, zombou abertamente da superstição de Maria. Lucas, por favor, oração, arcanjos, sua mãe precisa de medicina de verdade, não de contos de fadas. Você está perdendo seu tempo com essas bobagens. As palavras de Carlos, embora ditas por um amigo, atingiram Lucas como um golpe. Por um instante, o ceticismo que ele tanto se esforçara para suprimir reacendeu-se com força total. Uma onda de vergonha e dúvida o invadiu. Estaria ele realmente caindo em um engodo? Mas ao olhar para o rosto de Carlos, que ria de sua mãe e de sua fé, algo se rompeu dentro de Lucas. Ele viu não apenas o desprezo pelas crenças de Maria, mas também a falta de empatia, a incapacidade de compreender a profundidade do desespero e da esperança que os movia. Naquele momento, Lucas percebeu que a fé de Maria, por mais que ele não a compreendesse totalmente, era a única coisa que a mantinha. Era a única esperança que restava. Com uma determinação que surpreendeu a si mesmo, Lucas defendeu a mãe e a oração. Carlos, você não entende. Não é sobre contos de fadas. É sobre esperança. É sobre o que a mantém viva. E se isso a ajuda, quem somos nós para julgar? A voz de Lucas era firme, e seus olhos fixos nos de seu amigo não deixavam margem para dúvidas. Ele havia feito uma escolha. Não era mais o cético que tentava agradar a mãe, mas um filho que, mesmo sem entender, defendia o que era vital para ela. Naquela noite, enquanto Lucas e Maria oravam juntos, as palavras do Salmo da Cura ecoando pelo quarto, uma forte rajada de vento atravessou a janela, que estava apenas entreaberta. As velas que iluminavam o pequeno altar improvisado na cômoda piscaram e se apagaram, mergulhando o quarto em uma escuridão repentina. Um frio intenso, quase gélido, preencheu o ambiente, fazendo com que ambos se arrepiassem. Não era o frio de uma corrente de ar comum, era uma sensação penetrante, que parecia vir de dentro das paredes, um arrepio que parecia carregar uma presença. Lucas e Maria se entreolharam no escuro,
os olhos arregalados, com uma mistura de medo e uma estranha confirmação. A batalha era real, e eles não estavam sozinhos nela. Após o incidente da rajada de vento, um silêncio pesado pairou no quarto, mas não era um silêncio de derrota. Pelo contrário, parecia o prelúdio de algo novo. Aquele frio intenso que parecia ter trazido consigo uma presença invisível, gradualmente se dissipou, substituído por uma calma que Maria e Lucas nunca haviam sentido antes. A partir daquela noite, a saúde de Maria começou a melhorar de forma mais perceptível e consistente. Não eram mais as pequenas e fugazes melhorias seguidas por recaídas, mas um progresso constante, como se a barreira invisível que antes resistia à cura tivesse finalmente cedido. A tosse diminuía, o apetite voltava com força e as dores, antes persistentes, tornavam-se cada vez mais raras e menos intensas. Lucas testemunhava as mudanças com uma mistura de assombro e uma crescente convicção. Seu ceticismo, antes tão arraigado, desmoronava-se pedaço por pedaço diante da evidência irrefutável. Ele observava sua mãe, que antes mal conseguia levantar a cabeça, agora sentar-se na cama por períodos mais longos, os olhos brilhando com uma nova vitalidade. O sorriso que havia desaparecido de seu rosto por tanto tempo retornava suave no início, depois mais confiante e radiante. Não havia explicação científica para o que estava acontecendo, e isso, mais do que qualquer outra coisa, abalava suas antigas crenças. Sua admiração pela fé inabalável de Maria transformava-se pouco a pouco em sua própria fé, um despertar lento, mas poderoso. A relação entre mãe e filho aprofundou-se de uma maneira que a doença, ironicamente, havia proporcionado. Lucas, antes o filho preocupado que buscava soluções médicas, agora assumia um papel mais ativo na oração e no cuidado de Maria. Ele lia os salmos com uma voz mais firme e convicta, suas mãos segurando as dela com uma ternura que só o amor e a fé poderiam forjar. Ele preparava suas refeições favoritas, ajudava-a a se mover e passava horas conversando sobre as pequenas vitórias do dia, celebrando cada passo da recuperação. A oração diária não era mais um fardo ou uma obrigação. Tornou-se um ritual sagrado, um momento de conexão profunda, unindo Maria e Lucas em um propósito comum que transcendia a doença. A superação de Maria era visível a todos. Aquela que antes estava acamada, definhando um dia, com a ajuda de Lucas, conseguiu dar seus primeiros passos. Foi um momento de pura emoção. Cada passo era hesitante, mas cheio de uma força renovada, um milagre para os médicos que haviam declarado seu caso como incurável. Eles observavam, perplexos, os exames que mostravam uma regressão inexplicável da doença, os marcadores inflamatórios diminuindo, os tecidos se regenerando. Não havia uma explicação lógica, apenas o testemunho de uma recuperação que desafiava a ciência. A notícia da recuperação de Maria espalhou-se rapidamente. A família e os amigos, antes descrentes ou apenas cautelosamente otimistas, começaram a notar a transformação. As visitas se tornaram mais frequentes, os olhares de pena substituídos por expressões de espanto e esperança. Aqueles que antes haviam questionado a superstição de Maria e até mesmo a sanidade de Lucas por embarcar nessa jornada espiritual, começaram a questionar suas próprias crenças. A fé de Maria não era mais uma singularidade, mas um farol, iluminando um caminho que muitos haviam esquecido ou nunca considerado. As conversas se voltaram para a oração, para os arcanjos, para a possibilidade de que existissem forças maiores no universo do que a razão podia compreender. A oração diária de Maria e Lucas tornou-se um rito poderoso. Não era apenas a recitação das palavras, mas a entrega total, a convicção profunda de que estavam sendo ouvidos. Durante uma oração particularmente intensa, enquanto as palavras do Salmo da Cura ecoavam pelo quarto, Maria sentiu algo extraordinário. Seus olhos se fecharam, e uma visão clara e vívida se manifestou em sua mente. Ela viu São Miguel Arcanjo, com sua espada de luz, e São Rafael Arcanjo, com seu cajado de cura, envoltos em um brilho dourado e azul. Não era um sonho, mas uma presença real, palpável.
Um calor imenso, mas reconfortante, preencheu seu corpo. Uma sensação de paz indescritível inundou sua alma. A dor que por vezes ainda a incomodava desapareceu completamente, substituída por uma leveza que a fez sentir como se pudesse flutuar. Ela abriu os olhos, um sorriso extasiado no rosto, sabendo que a intervenção divina havia ocorrido. Lucas, que sentira apenas um leve arrepio e um calor suave, olhou para a mãe, vendo em seus olhos a confirmação de que algo profundo e milagroso havia acontecido. A partir daquele momento, a recuperação de Maria acelerou de uma forma que desafiava qualquer lógica médica. Ela não apenas andava, mas caminhava com firmeza, a vitalidade jorrando de cada passo. A tosse desapareceu por completo, o brilho nos olhos retornou com a intensidade de antes da doença e a pele, antes pálida e sem vida, readquiriu sua cor natural e um viço saudável. Os médicos, perplexos, não tinham explicações científicas para o que testemunhavam. Os exames, antes repletos de marcadores inflamatórios e sinais de degeneração, agora mostravam um corpo saudável, como se a enfermidade nunca tivesse existido. Eles falavam em remissão espontânea, um termo que apenas mascarava a incapacidade da ciência em compreender tal milagre. Para Maria e Lucas, contudo, a explicação era clara. A intervenção divina havia se manifestado. A notícia da cura de Maria espalhou-se como um incêndio, não apenas entre amigos e familiares, mas por toda a comunidade. Pessoas que antes conheciam Maria como a mulher da doença misteriosa, agora a viam como um testemunho vivo do poder da fé. A igreja local, que Maria frequentava assiduamente antes de adoecer, organizou uma celebração em sua homenagem, uma missa de ação de graças que reuniu centenas de pessoas. A emoção era palpável. As lágrimas de alegria escorriam pelos rostos dos fiéis. Era um reconhecimento coletivo do poder da oração e da intercessão divina, um momento de renovação da fé para muitos que haviam se afastado dela. Lucas, agora um homem transformado, subiu ao púlpito ao lado de sua mãe. Sua voz, antes hesitante e cética, agora ressoava com uma convicção profunda. Ele compartilhou seu testemunho, não com o distanciamento de um observador, mas com a paixão de alguém que havia experimentado a transformação em primeira mão. Ele falou sobre sua própria jornada, do ceticismo à fé, da desesperança à esperança inabalável. Suas palavras tocaram os corações dos presentes, inspirando muitos a buscarem a mesma conexão espiritual, a mesma resiliência que Maria exemplificava. Ele não apenas narrou a cura física da mãe, mas a cura de sua própria alma, a redescoberta de um propósito que a ciência nunca poderia ter oferecido. No entanto, em meio a toda a celebração e a alegria contagiante, uma sombra tentou se esgueirar, um último resquício da doença que parecia não querer partir. Durante a missa, enquanto Maria se preparava para receber a Eucaristia, uma dor aguda e lancinante a atingiu de repente, um espasmo violento que a fez cambalear. Era a mesma dor que a havia atormentado nos piores dias da enfermidade, um lembrete cruel de seu passado recente. Por um breve instante, o pânico ameaçou tomar conta de seu coração, e os olhos de Lucas se arregalaram ao ver o sofrimento em sua mãe. A multidão, que antes celebrava, silenciou, sentindo a tensão no ar. Mas Maria não cedeu. Ela não era mais a mulher frágil e assustada. Com uma força que vinha de um lugar profundo de sua alma, ela olhou para Lucas e ele, compreendendo o que era necessário, a amparou. Juntos, no meio da igreja, diante de centenas de olhos fixos neles, eles começaram a recitar a oração do Salmo da Cura. Suas vozes, no início trêmulas, foram ganhando força, se unindo em um coro de fé inabalável e convicção profunda. As palavras do Salmo ecoaram pelo templo, preenchendo cada canto, cada coração. Era um ato de desafio contra a última investida da escuridão, uma declaração de vitória que não podia ser silenciada. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa, de um branco puro e radiante, preencheu o ambiente, emanando de Maria e Lucas e se expandindo pela igreja. A dor de Maria, que antes a consumia, desapareceu completamente, de forma instantânea e definitiva, como se nunca tivesse existido.
Era uma sensação de libertação total, de uma paz que superava qualquer entendimento. Maria, totalmente curada, com um sorriso de pura felicidade no rosto, levantou-se e abraçou Lucas com toda a força que agora possuía. As lágrimas escorriam pelos olhos de ambos, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora e de gratidão. A cura era completa, a vitória era deles. Mas, enquanto se abraçavam, uma pergunta silenciosa pairava entre eles, uma curiosidade profunda que a experiência havia despertado. Por que esta provação? Por que todo esse sofrimento, se a cura estava destinada a acontecer? A resposta eles sabiam, ainda estava por ser revelada. Maria e Lucas, sentados à beira da janela de sua casa, observavam o sol se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A pergunta que pairava entre eles após a cura milagrosa de Maria não era um fardo, mas um convite à reflexão, um portal para uma compreensão mais profunda. Com a serenidade de quem atravessou o vale da sombra e da morte, Maria quebrou o silêncio. A doença, meu filho, ela começou, sua voz suave, mas firme, não foi um castigo, mas uma jornada. Uma jornada que nos forçou a olhar para dentro, a buscar algo além do que os olhos podem ver. Lucas balançou a cabeça, concordando. Ele, o cético, o homem da ciência, agora via o mundo com olhos diferentes. A provação de sua mãe havia escavado um poço de fé em seu coração, um poço que ele nunca soube que existia. A dor, a incerteza, o desespero que sentiram, tudo havia servido a um propósito maior, o fortalecimento de sua fé e a união inquebrantável entre mãe e filho. A redenção de Lucas era palpável. O jovem que antes desdenhava das crenças espirituais de sua mãe, que preferia a lógica fria e as evidências científicas, agora dedicava sua vida a espalhar a mensagem de esperança e fé. Ele havia testemunhado o impossível, e essa experiência o transformou profundamente. Não era apenas a cura física de Maria que o inspirava, mas a resiliência de seu espírito, a fé inabalável que ela demonstrou mesmo nos momentos mais sombrios. Lucas começou a visitar hospitais, lares de idosos, comunidades carentes, compartilhando a história de sua mãe, não como uma pregação, mas como um testemunho vivo do poder da oração e da intercessão divina. Suas palavras, carregadas de uma autenticidade que só a experiência pode conceder, tocavam corações, acendendo chamas de esperança onde antes havia apenas desespero. Ele falava sobre a oração do Salmo da Cura, sobre a presença reconfortante de São Miguel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, e sobre como a fé pode ser um bálsamo para as feridas da alma e do corpo. O amor entre Maria e Lucas, antes um laço familiar comum, tornou-se um testemunho vivo, um farol para aqueles que buscavam consolo. Sua relação, forjada no fogo da provação, era agora mais profunda, mais resiliente. Eles se apoiavam mutuamente, Maria com sua sabedoria e fé inabalável, Lucas com seu entusiasmo e desejo de servir. A família, unida pela experiência extraordinária, encontrou um novo propósito. As reuniões familiares, antes focadas em trivialidades, agora eram momentos de partilha, de gratidão, de reflexão sobre a vida e os milagres que ela podia oferecer. Eles entenderam que a vida não era apenas sobre evitar a dor, mas sobre encontrar significado nela, sobre crescer através das adversidades. A oração do Salmo da Cura, que antes era uma relíquia esquecida no antigo livro de orações da avó de Maria, tornou-se um símbolo de esperança para muitos. Pessoas de todas as partes, inspiradas pela história de Maria e Lucas, começaram a recitá-la, buscando não apenas a cura física, mas também a paz interior e a força espiritual. A oração deixou de ser apenas palavras e se transformou em um movimento silencioso de fé, uma corrente de esperança que se espalhava de coração para coração. Maria viveu uma vida plena e saudável, cada dia um testemunho do milagre que ela havia experimentado. Seu sorriso era mais radiante, seus olhos mais profundos, sua presença mais serena. Ela continuou a ser um pilar de fé para sua comunidade, uma inspiração para todos que a conheciam. Lucas encontrou sua verdadeira vocação em ajudar os outros, em ser um mensageiro da esperança.
ele nunca mais duvidou do poder do invisível, da força da fé que transcende a lógica e a ciência. A mensagem final que Maria e Lucas deixaram para o mundo era simples, mas profunda. A fé, mesmo diante do impossível, pode mover montanhas e trazer a cura. Não apenas a cura do corpo, das doenças e enfermidades físicas, mas, mais importante ainda, a cura da alma e do espírito. A provação de Maria não foi um fim, mas um novo começo, uma revelação de que a vida é um dom precioso e que a fé é a luz que guia o caminho, mesmo nas noites mais escuras. E assim, a história de Maria, Lucas e a oração do Salmo da Cura tornou-se uma lenda, um eco de esperança que ressoa através do tempo, lembrando a todos que, com fé, tudo é possível.